Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Pessoal, vamos à nossa segunda aula do nosso curso preparatório de língua portuguesa, Banca Sebrasp, foco no concurso da Petrobras 2024. E nesta segunda aula vamos abordar tipologia textual, que é mais um dos tópicos pertencentes ao edital lá do Sebrasp para esse concurso da Petrobras. Lembrando para você que com certeza haverá um item, haverá uma questão sobre essa aula lá no seu concurso da Petrobras, porque a Banca Sebrasp sempre cobra isso. Aliás, o Sebrasp tem como característica, assim como está sendo na Petrobras, colocar poucos itens. Então, se você olhar ali, são 6 itens. Portanto, existe uma abordagem completa do edital de língua portuguesa quando falamos de Sebrasp, beleza? Pessoal, nesta aula agora, vamos falar dos tipos de texto trazidos pelo edital do Sebrasp no concurso da Petrobras. São eles: narração, descrição e dissertação. Se em outros materiais de outros professores você vê lá outros tipos de texto, não precisa estudar. Você tem que focar totalmente a sua atenção para narração, descrição e dissertação. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Vamos lá? Então, aula 2 está lá em cima, aula 2, tópico do edital, reconhecimento de tipos textuais, também chamado de tipologia textual. E aí o edital traz narração, descrição e dissertação, beleza? Na verdade, pessoal, quando ele fala narração, descrição e dissertação, ele está trazendo aí 3 elementos. Porém, quando falamos lá daquele último lá, a dissertação ela pode ser expositiva ou argumentativa, tudo bem? Então nós vamos falar disso aí. Vamos primeiro agora começar a abordar então a narração. Depois a descrição, depois falaremos da dissertação e seus 2 tipos, a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, beleza? Vamos iniciar então, pessoal, a narração. Narrar, né? O que é narrar? Narrar é contar. Também podemos chamar de contação. Narrar nada mais é do que contar uma história, contar uma sequência de fatos e acontecimentos. Nessa sequência de fatos e acontecimentos, obrigatoriamente eu terei personagem, eu terei espaço, eu terei tempo. Então, são elementos da narrativa. Eu também terei, na verdade, um narrador, pessoal. Então, eu terei um narrador, eu terei um enredo, que é a própria história. Então, olha só, pessoal, vamos avançando aí, deixar esse conteúdo bem estruturado para você. Na narração, existem personagens que participam de eventos, que são os acontecimentos daquela história, em determinado espaço e tempo, sendo uma história contada por um narrador. Então tá aí, pessoal. Nós temos na narração, então, o quê? Personagens. Esses personagens, pessoal, podem ser fictícios ou podem ser reais. Podem ser seres humanos, podem ser animais. Eles participam de eventos, que são os acontecimentos na história, em determinado espaço. Esse espaço pode ser um local físico, né? Uma casa, uma cidade, um país, né? Pode ser, sei lá, um campo de futebol, pode ser uma praia. Então, espaço, né? Esse espaço também pode ser um espaço psicológico. Já ouviu falar disso? Quando a gente fala na narração, né? Na história ali, espaço psicológico. O que é o espaço psicológico? Espaço psicológico é um lugar que está na mente do narrador, ou então na mente do personagem. Quer ver? Tem uma música, se eu não me engano, é da Sandy Júnior, né? Aquela dupla Sandy Júnior, que ela fala assim, ó: era uma vez um castelinho no meio do nada, com sabor de chocolate,
cheiro de terra molhada. Então, olha só, isso é um espaço psicológico, ó. Era uma vez um castelinho no meio, ó, é um castelinho no meio do nada com sabor de chocolate, ó. O sabor de chocolate tá na mente da pessoa, né? Sabor de chocolate, cheiro de terra, ó, o cheiro agora, sensação, ó. Cheiro de terra molhada. Então, esse tipo de coisa é espaço psicológico. Existe isso na narração, pode existir isso na narração, em uma história. Temos também o tempo, né, que é o tempo é quando essa narrativa, essa história está acontecendo, né, pessoal? E o narrador, pessoal, pode ser um narrador em primeira pessoa, ele pode estar dentro da história, pode ser um narrador observador, então ele pode estar fora da história, contando. Por exemplo, quem já assistiu aí Peppa Pig, não tem um narrador na Peppa Pig? Aquele narrador ali, ele é um narrador observador. Ele está observando de fora, né? Então, os fatos, acontecimentos, ele está narrando ali, né? Então, a história vai acontecendo, ele vai contando ali aquela história, né? Nos episódios da Peppa Pig, né? A porquinha rosinha, né? Então, pessoal, a narração é isso. Narrar é contar uma história. Se eu estou contando uma história, essa história tem que ter acontecimentos, são eventos, ela tem que estar num lugar, esse lugar pode ser um lugar físico, ou pode ser um lugar psicológico, tem que ter um tempo, né? Quando que está acontecendo essa história, né? Tem que ter personagens participando dela, pode ser um personagem, dois, podem ser vários personagens, né? Então, eu coloco ali para você, deixo bem estruturado esse conteúdo, olha aqui, ó, os participantes são personagens que podem ser reais ou fictícios. O tempo, olha aqui, o tempo da narrativa é tipicamente, né, geralmente, o passado, mas pode ser também o presente. Exemplo, a narração de um jogo de futebol, né? Ou o futuro, o tempo da narrativa pode ser o futuro também. Uma obra profética que está profetizando aquilo que vai acontecer lá no futuro. Isso é um tempo futuro da minha narrativa. Tem uma narrativa, o espaço, né? Agora eu vou explicando até melhor ali, fica até mais estruturado para você. Vou sair daqui da frente, ó. Olha ali, ó. Ali está colocado ali, ó. Em uma narrativa, o espaço pode ser o quê? Pode ser físico, uma cidade, uma casa, uma escola, ou psicológico, como eu falei antes, né? Está na mente do personagem ou do narrador. É o lugar do pensamento e da emoção das personagens, como os locais evocados pela memória, né? Tranquilo, pessoal? Quem conta a história, pessoal, é o narrador. Quem conta a história, quem conta é o narrador. Pode ser de primeira pessoa ou terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa, deixa eu colocar minha imagem aqui para cima, para você poder enxergar ali o texto, ó. Olha lá que chique, olha só. Consigo mudar aqui, ó. O narrador em primeira pessoa participa das ações, participa dos eventos, dos acontecimentos. O narrador em terceira pessoa não está diretamente envolvido nas ações. Ele pode ser o quê? Um observador, apenas relata os acontecimentos, né? Ou ele pode ser um observador onisciente, né? Ele faz o quê? Ele sabe tudo ele sabe tudo sobre os personagens, pessoal. Ele sabe, inclusive, sobre os sentimentos daqueles personagens, tudo bem? E o enredo é a história propriamente dita, né? Quando a gente fala enredo, é a história que está sendo contada, beleza? Então, aí está aí para você a narrativa, tudo bem? Narrativa aí bem estruturado para você. Pessoal, e como que você faz aí para reconhecer os elementos da narrativa? Tem um macete aí, eu até gravei vídeo já aqui no YouTube aqui, sobre os elementos da narrativa. São 5, né? Os elementos da narrativa. São esses 5 elementos que eu já contei para você. Personagem, enredo, que é a história propriamente dita, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. São 5 elementos da narrativa, tá? E aí, para você não esquecer mais, você vai lembrar do pente. Olha lá, ó. Você vai lembrar do pente. É o pente, 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 é o pente. Você vai lembrar do pente, cara. Olha só. Por quê, ó? Pente. P de personagem. E de enredo. N de narrador. T de tempo. E E de espaço. Olha lá, é o pente, pessoal. Lembrou que é narração? Narração é o pente. Narração é o pente. Personagem, enredo, narrador,
tempo e espaço. Pega o pente. Beleza, galera? Então, narração para narração. Olha aí, ó. Quer lembrar de narração? Pega o pente. Macete das questões de prova, galera. Macete, qual é? Cara, o cara colocou ali, você começou uma historinha, tem um personagem ali e, amigo, ó, 99% de certeza de que é uma narração. Beleza? Vamos combinar então? Cara, botou ali um personagem e já tem cheiro de narrativa, pô. Botou personagem. Ah, professor, mas não são 5 elementos? Sim, são 5 elementos. Mas, cara, jogou personagem, pode até faltar um elemento depois ali. Mas jogou personagem, amigo, é narrativa. Beleza? Vamos combinar isso aí. Tranquilão? Vamos avançando então, galera, e deixar esse conteúdo agora bem estruturado para você. A descrição. O que é descrever? O que é a descrição? O que é o tipo de texto descritivo? Pessoal, em uma descrição, nós vamos apresentar para vocês uma série de características de um determinado ser. Tá? Então, é isso que você tem que se ligar. Quando eu estou descrevendo algo, eu estou apresentando para você as características. Geralmente, isso aí vai estar ali no texto explicitado por adjetivos. Então, eu estou apresentando características de um determinado ser, de um objeto, de um espaço, de um animal, de um lugar, tá? Até mesmo de um acontecimento. Mas quando eu começo a dar detalhes sobre as características daquele fato, daquele acontecimento, daquela pessoa, daquele lugar, daquele animal, quando eu começo a dar características dele, você vai jogar como descrição. Eu estou fazendo uma descrição. E linguisticamente, ou seja, no texto, isso vai se explicitar, isso vai se aflorar por meio de quê? De adjetivos. Ó, a menina bonita estava escovando os dentes e aí ela saiu com uma saia rosa, né? Ou um lugar, era uma cidade que tinha ruas de paralelepípedo, havia 3 lanchonetes, e aí você começa. É assim que acontece na descrição. Na descrição, você vai apresentar características daquele objeto, daquele lugar, daquela cidade, daquele fato, daquela pessoa, daquele animal. Beleza? Tranquilo? Você vai apresentar características. Na descrição, essa apresentação de características pode ser verbal ou escrita. Então, eu posso estar falando aqui, ó, Anderson, professor de língua portuguesa, vestindo uma camisa preta, é um professor aí que já está há 14 anos dando aulas de língua portuguesa para concursos públicos, cortou o cabelo dele é castanho escuro, usa um cordão de prata no pescoço, e aí você vai dando características daquela pessoa. É uma pessoa inteligente, honesta, íntegra, servidor da Justiça Eleitoral, e aí você começa a apresentar características daquela pessoa, daquele animal, do que for. Você apresenta características, tudo bem? A descrição é tipicamente formada por predicação nominal. Então, olha só, ali tá ali na tela, ali bem estruturado, esse material, para quem está no grupo, depois vai receber, tá? Para ficar bem estruturado. O que acontece, galera? Sujeito com verbo de ligação e predicativo. Tá dizendo ali, ó, predicativo. O que é esse predicativo aqui, ó? Predicativo é justamente aquilo que vai caracterizar, vai dar uma qualidade. Um exemplo simples, ó. Ele é bonito. Esse verbo ser, é um verbo de ligação. Bonito é um predicativo. Ele está dando uma característica para o sujeito ele. Beleza? Tranquilo? Então, predicativo. Ou adjetivação, né? Adjetivação, quando eu tenho normal, né? Um substantivo mais um adjetivo. Carro, grande. Carro é o substantivo, grande é o adjetivo. Então, na descrição, você vai perceber adjetivos, tá? Você vai perceber palavras que vão ter o objetivo de dar características. Tudo bem? Tranquilo? Coloquei um exemplo aqui que eu peguei lá no site da Petrobras, beleza? Para você ver isso aí. Olha só, eu vou diminuir meu tamanho. Você vê que eu consigo aumentar e diminuir meu tamanho, né? Legal isso, né? Então, olha só. As FPSOs são unidades flutuantes, ó, de produção. Pô, quando eu falo unidade flutuante, você já pensa o quê? Um navio, uma coisa que está lá no mar flutuando. Armazenamento e transferência, ó. Então, olha só, vai criando uma figura na sua mente, ó. Uma unidade flutuante de armazenamento e transferência. Opa, pô, é uma coisa que está lá no alto mar
cheio de produto dentro, entendeu? E sua sigla vem de inglês, Floating Production Storage and Offloading. Por não exigirem a instalação de infraestrutura de oleodutos, já que fazem o repasse do óleo a navios-tanque, os FPSOs tornaram-se a alternativa mais eficiente e moderna para suprir a demanda energética. Tá vendo? Então criou aí para você uma figura do que é essa FPSO. Isso é uma descrição. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos avançando agora para falar do tipo de texto aí, que eu acredito que seja até o mais importante de todos quando falamos em SEBRASP. Pessoal, que é a dissertação, galera. Existem dois tipos de dissertação. Dissertação pode ser expositiva e a dissertação pode ser argumentativa. Olha só, a dissertação expositiva, o que acontece? Na dissertação expositiva, o autor apresenta, expõe ideias ou fatos. Porém, ele apenas apresenta aquelas ideias ou fatos ali. Ele não vai buscar convencer você em relação ao ponto de vista dele. A dissertação expositiva apenas, está ali na tela, né? Apenas apresenta a ideia, o fato ou fenômeno. Não tem, na dissertação expositiva, não acontece, tá, um juízo de valor por parte do autor do texto. Não, de forma alguma. Quer ver um exemplo? Eu posso fazer um texto falando sobre os partidos políticos no Brasil. Atualmente existem aí 50 e poucos partidos políticos no Brasil. Eles são assim, assado. O partido PX, ele é um partido que tem como ideia central a ideia X. O partido PY tem como ideia central a ideia Y. O partido PZ tem como ideia central a ideia Z. E eu vou expondo ali as características, né? Na verdade, ali eu vou apresentando os partidos para você, sem, no entanto, dizer, esse partido aí eu não gosto, olha, aquele partido ali não é bom. Não, eu não vou apresentar juízo de valor nenhum, apenas vou apresentar para você os partidos políticos. Isso é dissertar de forma expositiva. Isso é dissertação expositiva, beleza? Tranquilo? Coloquei um exemplo ali para você, olha só. Peguei lá do site da Petrobras também. A plataforma por onde as inscrições do concurso, esse concurso aí que vocês estão fazendo, são realizadas, precisará ficar fora do ar para o ajuste de inclusão das novas cidades entre as opções no momento da candidatura. O sistema estará suspenso para as adequações necessárias entre esta quarta-feira e o próximo domingo. As inscrições voltam a ser habilitadas normalmente na segunda-feira, dia 8 de janeiro. O edital, os requisitos de formação para cada área, a quantidade de vagas e distribuição para cada polo e as cidades que fazem parte do polo podem ser consultadas no edital do processo seletivo, endereço https://petrobras.com.br, quem somos, concurso, oportunidades abertas. Então está ali um texto expositivo. Perceba, em algum momento nesse texto aí, a Petrobras falou, você tem que se inscrever aqui no concurso da Petrobras, porque somos uma companhia muito boa, fazemos aí, você vai ter participação nos lucros, plano de saúde, uma boa remuneração. Falou isso? Em momento algum. A Petrobras tentou convencer você a participar do processo seletivo dela. Não. Apenas expôs um fato. A plataforma estará desabilitada, estará fora do ar, vai voltar no dia tal e o edital, os requisitos de formação estarão no site tal. Ponto. Expositivo. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos avançando, pessoal. Quando a gente fala de dissertação argumentativa, aí já é diferente. Quando a gente fala de dissertação argumentativa, aí, meu amigo, aí a coisa muda. Você vai fazer uma dissertação também, você vai ter que gastar papel ali, vai gastar tinta de caneta, ou então vai ter que gastar gogó, porque você vai tentar convencer o seu leitor de que você tenha razão. E isso tem que ser feito o quê? De forma coerente, ou seja, ideias que façam sentido lógico.
tá? Com começo, meio e fim, apresentando, se possível, argumentos, tá? Exemplo, você está na sua casa, aí seu filho fala para você, ô mãe, eu preciso que você compre um videogame para mim. Você vai falar, mas por quê? Aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que argumentar, tá aí. Isso é um exemplo de argumentação. Você também, quando você, sei lá, você vai numa loja pedir um desconto, você não vai argumentar? Pô, cara, faz um desconto aí, vou pagar à vista. Ó, você está apresentando argumentos, ideias, ó, tá vendo? Vou pagar à vista, né? Pô, tá tudo muito caro, né? Na loja X lá, tá com um preço também um pouco melhor. E aí você vai argumentando ali. Então, argumentar é isso. É você tentar convencer a pessoa ali que está te ouvindo ou que está lendo o seu texto de que você tem a razão. Beleza? Então olha ali que está na tela ali, ó. Diferentemente da dissertação expositiva, busca-se formar a opinião do leitor ou ouvinte, objetivando convencê-lo de que a razão está com o autor. Argumentar é tentar convencer, mediante a apresentação de razões, em face da evidência de provas e à luz de um raciocínio coerente e consistente, defendendo uma tese. O que é a tese? É a sua ideia central. É o que você está defendendo. Isso é muito comum hoje em dia, o quê? Na redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Sempre aparece uma dissertação argumentativa, todo ano lá. Aí ele dá um tema e você tem que o quê? Apresentar fatos, dados, argumentos consistentes que embasem a sua tese, dê embasamento à sua ideia central. Eu coloquei um exemplo aqui da Petrobras para você, olha lá. A Petrobras, como protagonista do setor de petróleo e gás no Brasil, desempenha um papel vital no desenvolvimento econômico do país. Ao longo de sua trajetória, a empresa tem sido crucial para a conquista da autossuficiência energética. Olha aí, ó. Garantindo a estabilidade, olha só, garantindo a estabilidade no fornecimento de combustíveis e contribuindo para a expansão da indústria nacional. Tá vendo? Olha só, veja que no começo, que a gente chama de tópico frasal ali, o que ele fala? Que a Petrobras, como protagonista do setor de petróleo e gás, desempenha um papel vital. E esse papel vital ele pode ser corroborado com que fatos? Ó, ela garante a estabilidade no fornecimento de combustíveis e contribui para a expansão da indústria nacional. Tá vendo aí? Nesse texto, nesse pedacinho aí, a Petrobras está te convencendo de que, de fato, ela é protagonista no setor de petróleo e gás no Brasil. De fato, ela desempenha um papel vital no desenvolvimento econômico do país. E ele dá argumentos, ele apresenta fatos, dados que embasam essas afirmações, tudo bem? Então tá aí, pessoal. Demos uma olhada geral aí, narração, descrição e dissertação. Reforçando para você que a dissertação pode ser expositiva e argumentativa. Vamos agora, pessoal, resolver questões. Vamos resolver questões agora. Vamos lá. Texto 1, o que você pode fazer aí? O que você pode fazer nesse texto 1? Pode pausar o vídeo agora, você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então é interessante você fazer isso. Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão, beleza? Vamos lá. E aí depois você dá o play para ver aqui como que a gente resolve. Vamos lá. A Petrobras anunciou que reduzirá em 30 centavos, o equivalente a 7,9%, o preço médio do litro do diesel A, vendido para as distribuidoras, que passará a ser de R$ 3,48 por litro. A mudança começa a valer nesta quarta-feira. No ano, o preço do diesel caiu 22,5%, segundo a estatal, uma redução de R$ 1,01 por litro. A mudança no valor dos preços do diesel é a segunda anunciada pela companhia neste mês. No dia 7 de dezembro, o preço médio do litro do combustível foi reduzido em 27 centavos. E aí, julgue, olha ali do lado, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Julgue o item a seguir. Julgar é dizer se está certo ou errado. Quanto à tipologia, tá vendo? Tipologia, os tipos de texto. O texto se classifica como dissertativo e tem objetivo principal analisar os impactos econômicos da redução do preço médio do litro do diesel. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu tenho que sair da frente aqui, ó. Ó, do preço, tá vendo? Ó,
e tem como objetivo principal analisar os impactos econômicos da redução do preço médio do litro do diesel. Olha só, pessoal. Aqui nós temos, nesse item, duas afirmativas. Está dizendo que o texto se classifica como dissertativo. Galera, esse texto aqui, ele apresentou para você o quê? Fatos, ele apresentou números, e ele não deu ali, ele não tentou te convencer de nada. Ele não tentou te convencer de que essa redução é boa ou ruim, por exemplo. Ele apenas apresentou para você. E aí você tem a liberdade de pensar se isso é bom ou ruim. Portanto, ele é expositivo. Se é expositivo, então tá certo. Dissertativo, expositivo. Pessoal, tá dizendo que é dissertativo. Bom, se ele é expositivo, é porque ele é dissertativo, beleza? Ele é dissertativo e expositivo. Ah, professor, mas só está dizendo que é dissertativo. Não tem problema. Se você verificou que é expositivo e na prova está dizendo, ele é dissertativo, ok, tá certo. Porque o dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. Sendo expositivo ou sendo argumentativo, não importa. Qualquer um dos dois é dissertativo. Beleza. Qual é a segunda parte? Fala assim, tem como objetivo principal analisar, analisar os impactos econômicos da redução do preço médio do litro. Não. Ele tem como objetivo principal apresentar os números. Ele tem como objetivo principal apenas apresentar os números. Portanto, pessoal, esse item aí, galera, é um item que está errado. Porque na segunda parte invalidou todo o item. É dissertativo? É. Por quê? Porque ele é dissertativo ou expositivo, ok. Mas ele não tem como objetivo principal analisar. Ele não faz análise nenhuma. Ele apenas apresenta os dados de forma seca. Sem fazer nenhuma análise. Sem fazer qualquer tipo de juízo de valor. Beleza? Portanto, esse item é um item errado. Vamos para o segundo texto. Vamos lá. Você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão. Olha só o texto. O petróleo, uma substância fossilizada formada ao longo de milhões de anos, é uma das fontes de energia mais fundamentais e versáteis encontradas na Terra. Trata-se de uma substância líquida, geralmente viscosa e escura, composta por uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Encontrado em reservatórios subterrâneos, o petróleo é resultado da decomposição de matéria orgânica, como micro-organismos e plantas marinhas, sob condições geológicas específicas. Sua extração se dá por meio de perfurações em poços de petróleo, sendo frequentemente associado a outras substâncias, como gás natural e água. Julgue o item a seguir. Julgar é dizer se está certo ou errado. Quanto à tipologia, o texto se classifica como narrativo, pois relata a história do petróleo e seu processo de extração. Pessoal, olha só. Lendo o texto novamente, o que a gente encontra? O petróleo, uma substância fossilizada, uma característica, formada ao longo de milhões de anos, é uma das fontes de energia mais fundamentais, mais versáteis encontradas na Terra. Trata-se de uma substância líquida, geralmente viscosa, escura, composta por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, encontrada em reservatórios subterrâneos, reservatório subterrâneo. Petróleo é resultado da decomposição da matéria orgânica, com micro-organismos e plantas marinhas, sob condições geológicas específicas. Sua extração se dá por meio de perfurações em poços de petróleo, sendo frequentemente associada a outras substâncias. Pessoal, temos aí um texto descritivo, não é narrativo. Cadê o personagem para ser narrativo? Não tem. Se não tem personagem, meu amigo, acabou. Como é que você vai fazer narrativa? Não tem ninguém contando essa história. Isso é apenas uma descrição do petróleo. Portanto, aqui não é descritivo, não é narrativo, não. Ele é descritivo, é uma descrição. Pois relata a história do petróleo. Em momento algum relata a história do petróleo. O único momento que ele fala aqui é que ele fala que é uma substância fossilizada formada ao longo de milhões de anos. Mas ele não ficou aqui tentando contar a história, tá? Ah, professor, mas fiquei na dúvida se é narração ou se é descrição.
pensa o seguinte, qual que é a intenção do texto? A maior parte do texto traz para você o quê? Traz uma história? Ou ele traz características do petróleo? Se você olhar para o texto, grande parte do texto traz o quê? Características. Se ele traz características na maior parte do texto, portanto o texto é descritivo. Tranquilo? Então você tem que olhar o que é preponderante no texto, beleza? E nesse caso aqui, claramente, é a descrição. Vamos para o texto 3. O petróleo, e você pode pausar o vídeo e tentar resolver a questão. O petróleo desempenha um papel vital no Brasil, sendo uma fonte de energia primária que impulsiona o funcionamento de diversas indústrias e setores econômicos. Ele, o petróleo, é importante no fornecimento de combustíveis essenciais, como gasolina e diesel, que movem veículos e maquinários fundamentais para o transporte e a produção. Além disso, petróleo é a base para a fabricação de uma ampla gama de produtos, desde plásticos e fertilizantes até medicamentos e asfalto. A sua versatilidade torna-o componente indispensável para a sociedade moderna, influenciando diretamente o progresso tecnológico, o crescimento econômico e a qualidade de vida. Julgue o item a seguir. Quanto à tipologia, o texto se classifica como descritivo e tem como finalidade esclarecer a importância do petróleo para a sociedade. E aí, galera? Ele é descritivo, ele tem como finalidade esclarecer a importância do petróleo para a sociedade? Eu vou começar de trás para frente aqui nessa afirmativa. Realmente, ele tem como finalidade esclarecer a importância do petróleo para a sociedade. Pode ver que ele fala, ele é importante, olha aqui, ele é importante no fornecimento de combustíveis essenciais, como gasolina e diesel, que movem veículos, tá vendo? Então, o petróleo é importante, por quê? Movem veículos, maquinários fundamentais para o transporte, fundamental, olha aqui, para o transporte e produção. Além disso, o petróleo é base para a fabricação de quê? De uma ampla gama de produtos, tá vendo? Desde plásticos e fertilizantes até medicamentos e asfalto. Então, ele é importante para a fabricação de diversos produtos. Então, realmente, nesse texto, eu tenho como finalidade esclarecer a importância do petróleo para a sociedade. Só que esse texto, ele não está apresentando aqui característica do petróleo. Ele é um texto o quê? Ele é um texto argumentativo. Portanto, ele é dissertativo, né? Ele é argumentativo. Por que ele é argumentativo? Justamente porque ele tenta convencer o leitor da importância do petróleo. E aí ele traz diversos fatos que comprovam isso, né? Como ele, repetindo, importante para a fabricação de uma ampla gama de produtos, é um componente indispensável para a sociedade moderna, está aqui, indispensável, influenciando diretamente o progresso tecnológico, influenciando o crescimento econômico, influenciando a qualidade de vida. Então, ele tenta convencer o leitor que o petróleo é importante para a nossa sociedade. E essa tentativa de convencer faz com que o texto seja argumentativo. E aí, portanto, ele é dissertativo, argumentativo. Poderia estar na prova dizendo o quê? Que ele é dissertativo, estaria correto? Ou que ele é argumentativo, estaria correto? Ou que ele é dissertativo, argumentativo, estaria correto também. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos avançando para mais um texto. Vamos lá. A Petrobras paga, nesta quarta-feira, 27/12, a terceira parcela de dividendos referente ao exercício de 2022, com valor bruto correspondente a 56 centavos por ação ordinária e preferencial. Podem receber os dividendos quem tinha o papel até 27 de abril deste ano, data em que a companhia fez o anúncio do provento. O valor já é corrigido pela taxa básica de juros, a Selic. O pagamento será efetuado pelo Banco Bradesco. Todos os acionistas com cadastros devidamente atualizados terão os direitos creditados automaticamente nas contas bancárias na data de hoje. Para os acionistas com ações custodiadas na B3, o pagamento será efetuado por suas respectivas corretoras. Para os detentores de American Depositary Receipts, que são os ADRs, negociados na Bolsa de Valores de Nova York, o pagamento ocorrerá a partir de 4 de janeiro de 2024, pelo JP Morgan Chase Bank, banco depositário dos ADRs da Petrobras. Beleza? Então tá aí um texto aí,
falando que a Petrobras vai pagar a terceira parcela de dividendos do exercício de 2022. Bem, e aí julgue o item a seguir. Quanto à tipologia, o texto se classifica como dissertativo e tem como objetivo principal informar aos acionistas da Petrobras acerca do recebimento de suas parcelas de dividendos. E aí, pessoal, é um item certo ou errado? Pessoal, ele tem como objetivo informar os acionistas o recebimento de suas parcelas? Sim. Ele usou o quê? Data, quando que vai acontecer, valores, de que forma. Ele fez algum juízo de valor? Se esse pagamento é bom, esse pagamento é ruim, se é muito, se é pouco. Ele não fez juízo de valor nenhum. Ele apenas fez uma exposição de dados. Portanto, é um texto dissertativo e expositivo. Professor, mas na prova disse aqui que é dissertativo. Não tem problema. Se é expositivo, ele é dissertativo. Ele é dissertativo e expositivo. Então, o item é um item certo. Então, esse item é um item certo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, e olha só. Para encerrarmos esta aula, eu resolvi trazer para vocês aqui uma questão do Sebrasp, né? Concurso da Polícia Federal. Vamos lá, vamos avançando aí. Então, você pausa o vídeo e tenta resolver essa questão. O texto está ali, ó, do lado esquerdo, está lá. E aí nós temos aqui o item, ó. Julgue o item a seguir, ó. Julgue o item a seguir. Julgar é dizer se o item está certo ou errado, beleza? Então, você pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Tenta julgar aquele item certo ou errado, beleza? Deixa eu aumentar aqui minha imagem. Vamos lá. O texto está ali na tela. O que o item está dizendo? O item está falando o seguinte, ó. O texto é narrativo e autobiográfico. O que se evidencia pelo uso da primeira pessoa do singular no segundo parágrafo, quando é contado um fato acontecido ao narrador. Vamos lá no segundo parágrafo para ver o que está acontecendo? Olha lá, no segundo parágrafo, ó, tá aqui, ó. Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contasse como tinha sido sua viagem. Ele objetou. Objetar, pessoal, é tipo assim, colocar não quero fazer alguma coisa, entendeu? Ele objetou. Membros do Snake Body têm de jurar segredo aos Snake Heads que organizam sua viagem. Tive de convencê-lo, concordando em usar um nome falso e camuflar outros aspectos de sua jornada. Depois de uma série de encontros e entrevistas, pelos quais paguei alguma coisa, a história de como Wang chegou a Prato emergiu lentamente. Então, nesse segundo parágrafo, desse nosso texto aí, você pode ler o texto inteiro, claro. No segundo parágrafo, que é o que vai me ajudar aqui a resolver a questão, está dizendo, eu pedi, né, a um dos homens, ao lado, então tinha um homem ao lado dele, ao lado da parede, que me contasse, como tinha sido sua viagem, como tinha sido a viagem dele. Né? Pedi a um dos homens ao lado da parede que me contasse como tinha sido sua viagem, a viagem dele. Aquele sua viagem é como se fosse a viagem dele. Ele objetou. Ele não queria contar como havia sido a viagem dele. Membros do Snake Body, então esse cara deveria ser um membro desse Snake Body, tem de jurar segredo aos Snake Heads, que organizam sua viagem. Tá vendo? Uma viagem. O cara fez uma viagem e eu pedi para ele me contar sobre essa viagem. Tive de convencê-lo, concordando em usar um nome falso e camuflar outros aspectos de sua jornada. Depois de uma série de encontros e entrevistas, pelos quais paguei alguma coisa, a história de como Wang chegou a Prato emergiu lentamente. Então, pessoal, no item está dizendo o seguinte, o texto é narrativo e autobiográfico, o que se evidencia pelo uso da primeira pessoa do singular no segundo parágrafo, quando é contado um fato acontecido ao narrador. Pessoal, o texto narrativo? Sim, texto narrativo. Por quê? Porque aqui, eu estou contando a história. Eu estou contando uma história. Eu pedi, eu estou falando assim, eu pedi a um dos homens ao lado da parede que me contasse como tinha sido a sua viagem.
Ele objetou. Então tá vendo? Ó, eu estou contando uma história. Contar uma história é narrar. Ok. E autobiográfico. O que é autobiográfico? Autobiográfico é quando eu estou contando a história de mim mesmo. Uma autobiografia. Que não é o caso. Então o item está errado por causa disso. Porque não é uma autobiografia. Eu estou pedindo para que ele conte a viagem dele, não a minha. Eu não estou contando a minha viagem. Eu estou pedindo ao homem que conte a viagem dele. E ele fala ali no texto, sua viagem. Portanto, é a viagem dele, não é a minha. Se é a viagem dele, não é autobiográfico. Portanto, pessoal, esse item caiu no concurso da Polícia Federal. É um item que está errado. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, galera. Com isso, nós encerramos a aula 2 dessa nossa sequência de aulas de língua portuguesa focadas no concurso da Petrobras 2024. Eu sou o professor Anderson Magalhães, galera. Nós estamos juntos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!